E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo nesse mês de Hokuto e dessa vez vamos falar da grande popularidade de Hokuto no Ken na Itália. Sim, isso mesmo que você ouviu, Hokuto no Ken é extremamente popular na Itália. Inclusive a Itália tem a segunda maior fanbase de Hokuto no Ken atrás apenas do Japão. Mas por que isso aconteceu? Por que os italianos gostam tanto de Hokuto no Ken? Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas antes eu já gostaria de pedir a sua inscrição aqui para o canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E também deixe seu like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante, é relevante e acabe repassando para mais pessoas. E fazendo tudo isso você ajuda a gente a produzir vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então vamos falar sobre a grande popularidade de Hokuto no Ken na Itália. Como é que Hokuto no Ken se tornou tão popular lá da bota, né? Na velha bota europeia. Bom, a história dos animes na Itália começa nos anos 80. Nesse período, a TV italiana costumava comprar muitos animes. As redes de TV italiana, elas compravam muitos animes porque os animes eram bastante baratos nessa época. Então, as TVs italianas iam lá para o Japão e fazia feira, né? Pegavam um monte de anime e trazia para exibi-los. E era curioso porque as redes de TV compravam tantos animes e o mesmo anime muitas vezes era comprado por várias redes de TV diferentes, que em um dado momento um episódio do anime passava no canal, quando ele acabava já passava em outro canal um outro episódio do mesmo anime. Então era muito comum a pessoa passar o dia inteiro assistindo anime, porque era uma coisa que passava muito na Itália, porque era um entretenimento muito barato. Além disso, era comum os italianos não investirem muito nos animes. Os animes eles eram muito mal localizados, havia um investimento muito escasso de dinheiro, de tempo em localizar os animes. Então basicamente as crianças italianas, as crianças e os jovens italianos assistiam muito anime porque o anime era barato, a forma como os estúdios italianos localizavam era muito barata. E é curioso que a visão dos italianos, assim como a visão de todos os ocidentais antes dos anos 2000, era de que desenho, de que animação era coisa para criança. Então, pegava os animes e mostrava em programas infantis. O que não tinha muito problema em relação a alguns animes, né, como Doraemon, Astro Boy, que realmente eram animes para criança. E aí é curioso porque 80% da infância de muitos jovens italianos nessa época foi anime. E tinha vários animes e muitos deles que se destacavam como Lupin the Third e Saint Seiya, né, Cavaleiros do Zodíaco. Só que desses animes, o que mais se destacou foi Hokuto no Ken. E aí a grande pergunta que fica é: por que Hokuto no Ken se destacou dentre tantos animes? Por que Hokuto no Ken praticamente liderou a grande invasão anime na Itália? Porque sim, uma coisa é você exibir um monte de anime na Itália. Na Itália exibia um monte de anime e muitas crianças acompanhavam esses animes. Mas uma outra coisa é você praticamente criar a fanbase, você chegar no país e construir uma fanbase e fazer com que inúmeras pessoas acompanhassem esse anime, ele virasse uma verdadeira febre e ficasse em tudo quanto é lugar e acabasse rompendo a bolha dos fãs de anime, que foi o que Hokuto no Ken fez na Itália, que foi o que Cavaleiros do Zodíaco fez aqui no Brasil, que foi o que Dragon Ball fez nos Estados Unidos e etc. Bom, Hokuto no Ken, quando ele chega na Itália, ele é conhecido como Ken e o Guerreiro. E ele teve uma coisa curiosa, porque a sua dublagem teve apenas 10 profissionais. Sim, 10 pessoas dublaram todos os personagens de Hokuto no Ken, o que enfatiza bem a questão de como os italianos eles tratavam com certo desleixo a questão dos animes. Porém, apesar disso, Hokuto no Ken fez um grande sucesso. Inclusive, ele apareceu em tudo quanto é lugar lá
na Itália. Então, você tinha revistas como a Mangazine e a Capa Magazine, você tinha cartão postal, figurinhas, álbuns de figurinhas, fita VHS, você teve um disco, a versão italiana tinha algumas músicas exclusivas, algumas músicas que foram lançadas lá na Itália. Aqui no Brasil também acontecia isso, de em alguns animes você ter músicas que foram feitas aqui no Brasil, e lá na Itália eles lançaram inclusive um disco com essas músicas que eles lançaram lá para Ken e o Guerreiro, o Hokuto no Ken. Teve jogo de cartas, jogo de RPG e etc. Além das lojas de produtos importados, lojas que traziam as coisas lá do Japão. Então vinha action figure, vinha chaveiro, vinha estátuas e etc. Então tinha muitos e muitos lugares vendendo coisas de Hokuto no Ken, e muitas pessoas comprando, muita gente colecionava, muita gente acompanhava o mangá, aliás, o mangá não, né? Muita gente acompanhava o anime nas redes de TV italianas. Virou uma verdadeira febre lá na Itália. E assim, eu disse o mangá não, porque o mangá ele chegaria em 1990. Em 1990, os italianos receberam, graças à Granata Press, a sua primeira tradução oficial do mangá de Hokuto no Ken. Então eles não apenas agora assistiam Hokuto no Ken, como eles também liam Hokuto no Ken. É importante salientar que antes de 1990 houveram algumas traduções não oficiais, porém essas traduções são piratas e a gente considera apenas oficialmente a primeira, a da Granata Press, lançada em 1990. E aí, depois de liderar a invasão anime, Hokuto no Ken passou a liderar a invasão mangá. Hokuto no Ken praticamente trouxe os mangás para a terra italiana, para os italianos, né? Então surgiram revistas como a Star Comics e a Play Press, que passaram a trazer várias HQs japonesas para a Itália. Então a Itália passou a ter um monte de mangá, graças também a Hokuto no Ken. E é curioso que aqui no Brasil, Cavaleiros não conseguiu reproduzir esse fenômeno. Quem acabou reproduzindo foi Dragon Ball, quando foi lançado um mangá de Dragon Ball. Foi lançado um mangá de Dragon Ball e um mangá de Pokémon. E aí depois vieram os outros mangás aqui pro Brasil. Só que aí, por que Hokuto no Ken se tornou tão popular na Itália? Porque não acontecia que nem acontecia aqui no Brasil, que você tinha um anime aqui, um anime ali, nenhum anime sendo exibido, e aí veio Cavaleiros e fez um grande sucesso, e aí depois veio o restante. Não, na Itália você já tinha um monte de animes, e dentro desses animes, Hokuto no Ken se destacou diante deles, né? Se destacou dentre eles. Por que isso aconteceu? Bom, existem 3 explicações para o sucesso de Hokuto no Ken na Itália. Bom, a primeira é em relação aos temas do anime e ao melodrama. Hokuto no Ken é um anime extremamente melodramático, né? Você tem muito personagem chorando, você tem muita emoção, você tem um narrador se esgoelando para dizer o título dos episódios. Então você tem muita emoção dentro de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken originalmente é uma história de amor, né? De um homem que vai buscar a sua amada que foi sequestrada pelo seu melhor amigo. E como os italianos são pessoas muito emotivas, eles são considerados os europeus de sangue quente, eles tiveram uma predileção muito grande por esse material. É curioso que Cavaleiros do Zodíaco também é extremamente melodramático, e essa questão de Cavaleiros ser melodramático foi uma coisa que conquistou os brasileiros. Então, o que gerou interesse dos italianos em Hokuto no Ken foi toda a questão do melodrama, dos temas e das questões emotivas que o anime traz. O segundo motivo é uma das temáticas principais, que é a questão da guerra nuclear. Hokuto no Ken ele começa depois de uma hecatombe nuclear, a história começa depois de uma hecatombe nuclear, e nos anos 80 esse era um tema que estava muito em voga, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, por conta da Guerra Fria. Então os italianos eles eram muito interessados em qualquer coisa que falasse sobre essa questão da guerra atômica e dos desastres nucleares. Isso acabou gerando o interesse dos italianos por Hokuto no Ken, que é um mangá e um anime que eles
o setup deles acontece após uma guerra nuclear. E o terceiro motivo tá, obviamente, na violência. Hokuto no Ken foi um dos primeiros animes violentos, ultra violentos, a serem exibidos na Itália. E como eu já falei aqui nesse vídeo, os italianos encaravam animações como uma coisa para criança, né? Era visto como entretenimento para crianças. Então, basicamente, você lançava um desenho ali para criança, os pais muitas vezes não acompanhavam o que os filhos estavam assistindo, e aí os filhos assistiam lá o pessoal explodindo, o pessoal sendo retalhado e etc. E aí Hokuto no Ken acabou conquistando o coração da criançada. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil com Cavaleiros do Zodíaco. É fato que uma das coisas que fez com que Cavaleiros fizesse sucesso aqui no Brasil foi a sua grande violência e o fato dele ser a primeira animação altamente violenta a ser exibida aqui no Brasil. Assim como Hokuto no Ken foi uma das primeiras animações ultraviolentas a serem transmitidas na Itália. E aí é curioso que, apesar disso ter contribuído com o sucesso de Hokuto no Ken, isso também foi um ponto contrário, porque muitas e muitas pessoas queriam tirar Hokuto no Ken do ar por conta da violência. E aí, quando aconteciam eventos de violência, muita gente botava a culpa em Hokuto no Ken. Muitos pais ou pessoas que não são pais, mas que gostam de se meter na vida dos outros, diziam que não pode assistir esses desenhos violentos, esses desenhos estão deixando nossos jovens mais violentos, etc. Isso foi toda uma temática que aconteceu lá na Itália por conta de Hokuto no Ken. Mas isso não foi suficiente para apagar o amor que os italianos sentiam e que até hoje sentem por Hokuto no Ken. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre por que os italianos gostam tanto de Hokuto no Ken, por que a Itália é a segunda maior fanbase de Hokuto no Ken do mundo. O que você achou desse vídeo? Você acha que se Hokuto no Ken tivesse sido exibido aqui no Brasil, ele faria tanto sucesso quanto fez na Itália? Olha, que motivos eu acredito que realmente existam. Acho que se Hokuto no Ken tivesse sido exibido antes de Cavaleiros, ele poderia muito bem ter sido o grande percussor da invasão anime aqui no Brasil. Mas qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, que eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!